você pode tratar, por exemplo, com o próprio protagonista, né, no caso, digamos, de um ministro, ou com um assessor dele, ou com uma pessoa ligada a ele. Muitas vezes, uma pessoa ligada ao ministro te dá informações muito mais importantes sobre o ministério do que o próprio ministro. Então, é preciso tomar muito cuidado. Nós estamos trabalhando, estamos falando do trabalho em busca da informação, nós estamos falando da investigação da informação. Agora tem um outro problema na cobertura política, que é o jornalismo declaratório. Você não pode ficar só, no caso de televisão, você não pode se abastecer e se contentar com o jornalismo declaratório. Você chega o microfone no político e ele diz. O que ele diz, geralmente, você não deve assinar embaixo. Então aí começa o verdadeiro trabalho do jornalismo político. Muitas vezes você vê meras aparências numa matéria do telejornal. Por quê? Porque você ouve aí 2, 3 sonoras de políticos e fecha a matéria assim. Geralmente isso não significa nada. Muitas vezes o significado de uma declaração do político está no contrário dela. Você tem que respeitar. Quando você é off, você respeita e isso é muito importante ali na relação. Entendeu? Isso é uma coisa tradicional. Você não abre a sua fonte. Muitas vezes você chega até a ser processado, você enfrenta às vezes até a polícia. Mas esse é um direito do jornalista. Agora, cada jornalista sabe fazer o uso adequado da sua fonte. Eu acho que o jornalista tem que ser exclusivamente jornalista e ponto. Isso não há dúvida, não tem dúvida sobre isso. Olha, cada editoria tem suas circunstâncias, né? Por exemplo, a editoria de saúde. Há pouco tempo nós tivemos um encontro da questão da saúde com a questão da política, que foi a saúde do Lula, né? Eu consegui uma informação preciosíssima com um médico, uma informação que era exatamente o contrário do que a área política me dizia, entendeu? E aquilo foi uma prova de que você precisa trabalhar as áreas de informação nas suas circunstâncias, cada uma no seu jeito de ser, né? Há uma diferença enorme entre um médico e um deputado. Eu acho que o jornalismo político no Brasil, ele é muito tribal, entendeu? Tem um grupo na área, por exemplo, de empresários que curte o jornalismo político de uma certa forma. Tem uma outra área de intelectuais que curte de outra forma. Tem aqueles que são os habituês do dia a dia da política que quase que falam aquela linguagem de Brasília. Eu acho que isso é excludente. O desafio do jornalismo político é exatamente traduzir numa linguagem adequada aquilo que se fala quase em código lá em Brasília. Eu, por exemplo, acho que o discurso político tradicional no Brasil está falido. Eu não tenho dúvida sobre isso. Caberia ao jornalista trabalhar essa tradução do que acontece no mundo político, na tradução para o grande público. Essas manifestações que nós tivemos em junho aí é uma prova de que o discurso político está sendo rejeitado. Entendeu? As pessoas não se sentem representadas nem por essas pessoas, nem por essa linguagem, e nem por esse sistema. Isso aí tudo teria que mudar. Eu acho que o jornalista ele tem 3 obrigações básicas, 3 compromissos básicos. O primeiro é com o fato em si, o fato na sua materialidade, na sua realidade. É a verdade factual, a realidade factual. Esse é o primeiro compromisso. Você não pode deformar o fato, você não pode fraudar o fato. Você tem que trabalhar com isso e isso é sagrado. O segundo aspecto que faz parte do compromisso do jornalista é a visão crítica deste fato. Você tem que ter a visão crítica. O jornalista não pode ser um sujeito absolutamente equidistante, entendeu? Que apenas dá o recado, que apenas conta o que está acontecendo. Não. Ele tem que ter uma posição crítica a respeito disso. Né? É o segundo compromisso. E o terceiro é a obsessão que o jornalista deve ter em fiscalizar a coisa pública.
entendeu? Ele tem que ter uma visão fiscalizatória do poderoso, entendeu? Então eu acho que isso aí é que compõe a missão do jornalista.